que advém da ansiedade, pode surgir o medo, que provoca reações diferentes nas pessoas. Em alguns, desperta um mecanismo de fuga, em outros, a paralisação. Estes, como que perdem o rumo, não sabem para onde caminhar e esperam que venha de fora a solução para essa angústia que é o medo. Diz-se que o maior medo que um ser humano pode sentir aqui na Terra é o medo da morte, justamente por ser o medo do desconhecido. A doutrina espírita, sendo a ciência que nos descreve as leis que regem a relação entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo imaterial, o mundo espiritual, nos traz notícias pormenorizadas sobre o fenômeno da morte, da desencarnação, do desligamento do nosso espírito do nosso corpo físico. Nos traz também notícias pormenorizadas da vida após a morte do corpo físico, da vida após a vida. Mas muitas pessoas projetam esse medo do desconhecido, do futuro, para essa encarnação, para essa vida encarnados. Tem medo das aflições, das dores pelas quais possam passar, medo das doenças, medo da miséria. E isso como que anula a importância do medo nas nossas vidas. O medo é como se fosse um despertador, um alerta. No nosso corpo físico, por exemplo, as nossas terminações nervosas nos alertam da proximidade do fogo, por exemplo, ou de um outro perigo e nos fazem afastar desse perigo, despertando em nós o instinto de sobrevivência. O medo, então, é necessário à nossa vida física como à nossa vida moral. Ele é o acúmulo das nossas experiências, das nossas vidas pretéritas. Quando nós, experienciando problemas, situações que possam ter nos colocado em risco, surge nessa vida como um alerta, um amigo útil para nos livrar do perigo. O medo é um sentimento natural na nossa vida. Nós não precisamos sentir vergonha de sentir medo. Muitos dizem não ao medo. Medo não seria uma opção, porque estes se envergonham, dizem que ter medo é uma vergonha, seria falta de coragem, coragem física, coragem moral. Mas não, o medo pode ser um grande aliado, por isso nós não precisamos sentir vergonha de sentir medo. E muito menos precisamos sentir medo de sentir medo. Se nos permitirmos esse medo de sentir o medo, cairemos no pânico. Ele assaltará os nossos corações. O pânico tem se alastrado de forma célere e implacável em incontáveis corações humanos. O pânico como que nos desconecta de nós mesmos, do nosso próprio raciocínio, para averiguar, para que nós possamos avaliar se esse medo que nós podemos estar sentindo, ele tem fundamento, é uma ansiedade fundamentada, um alerta, ou se é simplesmente um medo do nada, um medo de dor, um medo do que possa vir a acontecer. Nós precisamos desenvolver em nós a serenidade. Nós precisamos desenvolver em nós o hábito de avaliar o nosso estado emocional, os nossos sentimentos. Quais as emoções que os estímulos exteriores despertam dentro de nós? Nós precisamos nos conhecer nesse sentido, as nossas emoções, para que nós possamos buscar a serenidade, a fé, o equilíbrio. A serenidade demonstrada pelos espíritas, a serenidade demonstrada pelo verdadeiro espírita, ela não advém apenas da certeza da imortalidade da alma. Ela advém especialmente da certeza da nossa destinação futura. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Encontraremos a verdadeira felicidade. Portanto, a crença de que nossos destinos serão decididos agora em uma única encarnação nos traz medo, angústia e muitas vezes pânico. Essa dolorosa crença, no entanto, não é verdadeira. Nossa destinação
não será decidida em uma única encarnação. E a certeza disso é o que nos traz a fé, a serenidade, a fé inabalável. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Essa é a promessa do nosso carpinteiro celeste, do nosso Salvador. Nenhum de nós se perderá. Todos nós seremos salvos. Quando? Quando seremos salvos depende única e exclusivamente de nós, quando decidirmos por seguir o nosso Salvador.